Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 89. O Poder Supremo de Krishna. Primeira parte. Há muitíssimo tempo, houve uma assembleia de ilustres sábios à margem do rio Sarasvati, onde executaram um grande sacrifício denominado Satra. Em tais assembleias, os grandes sábios presentes geralmente discutem assuntos védicos e tópicos filosóficos, e nesse encontro específico levantou-se o seguinte tópico: as três deidades predominantes desse mundo material, a saber, o Sr. Brahma, o Sr. Vishnu e o Sr. Shiva, estão dirigindo todos os assuntos do cosmos. Mas dentre eles, quem é o Supremo? Depois de muita discussão sobre essa questão, o grande sábio chamado Bhrigu, o filho do Sr. Brahma, foi convocado para testar as três deidades predominantes e relatar à Assembleia quem era o maior. Sendo dessa forma convocado, o grande sábio Bhrigu Muni, antes de tudo, foi à residência de seu pai em Brahmaloka. As três deidades são os controladores das qualidades materiais, ou seja, as qualidades da bondade, paixão e ignorância. O plano elaborado pelos sábios era que Bhrigu avaliasse qual das deidades predominantes possuía a qualidade da bondade em plenitude. Portanto, porque queria testar se Brahma, o seu pai, tinha a qualidade da bondade, Bhrigu Muni propositalmente não lhe ofereceu seus respeitos, nem com reverências, nem com orações. É dever de um filho ou de um discípulo oferecer respeitos e recitar orações adequadas quando se aproxima do seu pai ou de seu mestre espiritual. Entretanto, Bhrigu Muni deliberadamente não ofereceu seus respeitos, apenas para ver a reação do Sr. Brahma em relação à sua negligência. O Sr. Brahma ficou muito irado com o descuido de seu filho e mostrou sinais que definitivamente provaram isso. Ele estava inclusive preparado para condenar Bhrigu, amaldiçoando, mas como Bhrigu era seu filho, ele controlou sua raiva com sua grande inteligência. Isto significa que, embora a qualidade da paixão fosse proeminente no Sr. Brahma, ele tinha o poder de controlá-la. A ira do Sr. Brahma e o seu controle sobre ela são comparados ao fogo e à água. A água é produzida do fogo no início da criação, porém o fogo pode ser extinto com a água. De modo semelhante, embora o Sr. Brahma estivesse extremamente irado devido à sua qualidade da paixão, mesmo assim ele ainda pôde controlar sua paixão, porque Bhrigu era seu filho. Depois de testar o Sr. Brahma, Bhrigu Muni foi diretamente para o monte Kailasa, onde o Sr. Shiva reside. Bhrigu Muni era irmão do Sr. Shiva. Dessa forma, assim que Bhrigu Muni se aproximou, o Sr. Shiva alegrou-se muito e pessoalmente levantou-se para abraçá-lo. Mas quando o Sr. Shiva aproximou-se, Bhrigu Muni recusou-se a abraçá-lo. Meu querido irmão, disse ele, você é sempre muito impuro. Visto que unta seu corpo com cinzas, você não é muito limpo. Por favor, não me toque. Quando Bhrigu Muni recusou-se a abraçar seu irmão, afirmando que o Sr. Shiva era impuro, esse último ficou irado com ele. Disse que uma ofensa pode ser cometida, quer por meio do corpo, mente ou por palavras. A primeira ofensa de Bhrigu Muni, cometida contra o Sr. Brahma,
foi uma ofensa com a mente. Sua segunda ofensa, cometida contra o Sr. Shiva, insultando-o, criticando-o por hábitos sujos, foi uma ofensa por palavras. Com a qualidade da ignorância proeminente no Sr. Shiva, quando ele ouviu o insulto de Brigu, seus olhos imediatamente ficaram vermelhos de raiva. Com uma ira descontrolada, ele apanhou seu tridente e preparou-se para matar Brigu Muni. Naquele momento, a esposa do Sr. Shiva, Parvati, estava presente. A personalidade dela, como a do Sr. Shiva, é uma mistura das três qualidades, e, portanto, ela é chamada Triguna Mayi. Nesse caso, ela salvou a situação, evocando a qualidade da bondade do Sr. Shiva. Ela caiu aos pés de seu esposo, e com doces palavras, ela o convenceu a não matar Brigu Muni. Depois de ser salvo da ira do Sr. Shiva, Brigu Muni foi diretamente para o planeta Swetwadvipa, onde o Sr. Vishnu estava deitado, numa cama de flores, na companhia de sua esposa, a deusa da fortuna, que massageava seus pés de lótus. Chegando lá, Brigu Muni, de propósito, cometeu o maior dos pecados, ofendendo o Sr. Vishnu por suas atividades corporais. A primeira ofensa cometida por Brigu Muni foi mental, a segunda foi verbal e a terceira ofensa foi corporal. Essas diferentes ofensas são progressivamente maiores em grau. Uma ofensa cometida com a mente é uma ofensa positiva. A mesma ofensa cometida verbalmente é comparativamente mais grave, e quando cometida através de uma ação corporal, sua ofensividade é superlativa. Assim, Brigu Muni cometeu a maior das ofensas, ao chutar o peito do Senhor, na presença da deusa da fortuna. Naturalmente, o Sr. Vishnu é todo misericordioso. Ele não ficou irado com as atividades de Brigu Muni, pois ele era um grande Brahmana. Um Brahmana deve ser perdoado, mesmo se ele, às vezes, comete uma ofensa, e o Sr. Vishnu deu o exemplo. Contudo, afirma-se que desde este incidente, a deusa da fortuna não tem inclinação muito favorável aos Brahmanas. Por isso, como a deusa da fortuna retirou-lhes sua bênção, os Brahmanas são geralmente muito pobres. O chute que Brigu Muni deu no peito do Sr. Vishnu foi certamente uma grande ofensa, mas o Sr. Vishnu é tão magnânimo que ele não se importou. Os chamados Brahmanas de Kali Yuga ficam às vezes muito orgulhosos de que um grande Brahmana como Brigu Muni tenha sido capaz de tocar o peito do Sr. Vishnu com seu pé. No entanto, de fato, quando Brigu Muni chutou o peito do Sr. Vishnu, isto foi a maior das ofensas, embora o Sr. Vishnu, sendo muito bondoso, não tenha levado o fato muito a sério. Em vez de ficar com raiva ou amaldiçoar Brigu Muni, o Sr. Vishnu imediatamente se levantou da cama, juntamente com sua esposa, a deusa da fortuna, e ofereceu respeitosas reverências ao Brahmana. Ele dirigiu-se a Brigu Muni com as seguintes palavras: Meu querido Brahmana, é minha maior fortuna que você tenha vindo até aqui. Logo, por obséquio, sente-se nessa almofada por alguns instantes. Meu querido Brahmana, sinto muito que da primeira vez que você entrou na minha casa, eu não tenha lhe recebido adequadamente. Foi uma grande ofensa da minha parte, e peço-lhe desculpas. Você é tão puro e elevado, que a água que lava seus pés pode purificar até mesmo os lugares de peregrinação. Portanto, rogo-lhe que purifique o planeta Vaikunta, onde eu moro, com os meus associados. Meu querido pai, ó grande sábio, eu sei que seus pés são muito macios, como uma flor de lótus, e meu peito é tão duro quanto um raio. Desse modo, temo que você possa ter sentido alguma dor ao chutar meu peito.
Deixe-me tocar seus pés para aliviar a dor que você está sentindo. Em seguida, o Sr. Vishnu começou a massagear os pés de Bhrigu Muni. O Senhor continuou a falar com Bhrigu Muni. Meu querido senhor, disse ele, meu peito agora se santificou pelo toque dos seus pés, e agora estou certo de que a deusa da fortuna, Lakshmi, ficará feliz em morar lá perpetuamente. Um outro nome para Lakshmi é Chanchala, indicando que ela não permanece em um lugar por muito tempo. Assim, vemos que uma família empobrece após algumas gerações, e às vezes verificamos que a família pobre de alguém se torna muito rica. Lakshmi, a deusa da fortuna, é Chanchala nesse mundo material, ao passo que nos planetas Vaikunthas ela mora eternamente aos pés de lótus do Senhor. Como Lakshmi é famosa como Chanchala, o Senhor Narayana indicou que ela poderia não estar morando perpetuamente no seu peito, mas porque ele havia sido tocado pelos pés de Bhrigu Muni, aquela parte de seu corpo estava agora santificada e não havia possibilidade alguma de que a deusa da fortuna saísse dali. Bhrigu Muni, contudo, pôde entender a sua posição e a do Senhor, e maravilhou-se com o comportamento da suprema personalidade de Deus. Por causa da gratidão, sua voz ficou embargada, e ele não pôde responder às palavras do Senhor. Lágrimas rolaram de seus olhos, e ele não pôde falar coisa alguma. Ele simplesmente permaneceu em silêncio diante do Senhor. Depois de testar o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e o Sr. Vishnu, Bhrigu Muni retornou à Assembleia dos Grandes Sábios na margem do rio Sarasvati e descreveu sua experiência. Depois de ouvi-lo atentamente, os sábios concluíram que de todas as deidades predominantes, o Sr. Vishnu era certamente o maior. No Srimad Bhagavatam, estes ilustres sábios são descritos como Brahma Vadinam, que se refere àqueles que falam sobre a verdade absoluta, mas não chegaram ainda a uma conclusão. De um modo geral, Brahmavadi refere-se aos impersonalistas ou àqueles que são estudantes dos Vedas. Por conseguinte, deve-se compreender que todos os sábios reunidos eram sérios estudantes da literatura védica, porém não haviam chegado às conclusões definitivas a respeito da suprema personalidade de Deus absoluta. Não obstante, após ouvir a experiência de Bhrigu Muni do encontro com as três deidades predominantes, o Sr. Shiva, o Sr. Brahma e o Sr. Vishnu, os sábios concluíram que o Sr. Vishnu é a verdade suprema, a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam afirma que depois de ouvir os detalhes de Bhrigu Muni, os sábios ficaram perplexos, porque embora o Sr. Brahma e o Sr. Shiva tivessem ficado imediatamente agitados, o Sr. Vishnu, apesar de ter sido chutado por Bhrigu Muni, não ficou nem um pouco agitado. O exemplo citado neste sentido é de que apenas velas podem ser agitadas por uma suave brisa, mas o Sol, que é a lâmpada maior ou a fonte primordial de iluminação, nunca se move, nem mesmo pelo maior furacão. A grandeza de uma pessoa é estimada pela sua capacidade de suportar situações provocantes. Os sábios reunidos na margem do rio Sarasvati concluíram que se alguém deseja paz e verdadeira liberdade de todas as espécies de medo, ele deve se refugiar aos pés de lótus de Vishnu. Como o Sr. Brahma e o Sr. Shiva haviam perdido sua atitude pacífica diante de uma leve provocação, como eles podem manter a paz e tranquilidade de seus devotos? Quanto ao Sr. Vishnu, entretanto, o Bhagavad Gita afirma
que qualquer pessoa que aceite o Sr. Vishnu, ou Krishna, como um amigo supremo, obtém a perfeição mais elevada da vida pacífica. Assim, os sábios chegaram à conclusão de que, seguindo os princípios do Vaishnava Dharma, a pessoa se aperfeiçoa de fato. Mas caso alguém siga todos os princípios religiosos de uma seita em particular e não avance na compreensão da suprema personalidade de Deus, Vishnu, todo esse esforço é infrutífero. Executar princípios religiosos significa alcançar a plataforma do conhecimento perfeito. Se a pessoa consegue chegar à plataforma do conhecimento perfeito, então ela não se interessará mais pelas atividades materiais. Conhecimento perfeito significa conhecimento do próprio Eu e do Eu Supremo. O Eu Supremo e o Eu individual, embora iguais em qualidade, são diferentes em quantidade. Esta compreensão analítica do conhecimento é perfeita. Só compreender que eu não sou matéria, sou espírito, não é conhecimento perfeito. O princípio religioso verdadeiro é o serviço devocional, ou Bhakti. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, onde o Sr. Krishna diz: abandone todos os outros princípios religiosos e se renda a mim. Portanto, o termo Dharma aplica-se unicamente ao Vaishnava Dharma, ou Bhagavad Dharma, que, sendo seguido, proporciona automaticamente todas as outras boas qualidades e progressos na vida. O saber perfectivo mais elevado é o conhecimento acerca do Senhor Supremo. Ele não pode ser compreendido por qualquer outro processo de religião que não seja o serviço devocional. Logo, o resultado imediato do conhecimento perfeito é obtido executando-se serviço devocional. Após a obtenção do conhecimento, a pessoa se desinteressa do mundo material. Isto não ocorre devido à especulação filosófica seca. Os devotos se desinteressam do mundo material, não por causa da compreensão teórica, mas devido à experiência prática. Quando um devoto compreende o efeito da associação com o Senhor Supremo, ele naturalmente passa a ter aversão à associação com as chamadas sociedade, amizade e amor. Este desapego não é seco, porém deve-se à obtenção de um status superior de vida através do desfrute de doçuras transcendentais. No Srimad Bhagavatam, afirma-se adicionalmente que depois da obtenção deste conhecimento e desapego da satisfação dos sentidos, a pessoa também atinge sem esforço algum o progresso nas 8 opulências alcançadas através da prática de yoga mística, tais como Anima, Lagima e Prapti Siddhis. O exemplo perfeito é Maharaj Ambarisha. Ele não era um yogi místico, mas um grande devoto. Contudo, por estar em conflito com ele, o grande místico Durvasa foi derrotado perante a atitude devocional do rei. Em outras palavras, o devoto não precisa praticar o sistema de yoga mística para obter poder. O poder está com ele, pela graça do Senhor. Exatamente como quando uma criança está rendida a seu poderoso pai, todos os poderes do pai ficam à sua disposição. Quando uma pessoa fica famosa como devoto do Senhor, sua reputação nunca é extinta. O Sr. Chaitanya, quando conversava com Ramanand Rai, perguntou: qual é a maior das famas? Ramanand Rai respondeu que ser conhecido como um devoto puro do Sr. Krishna era a fama perfeita. Portanto, a conclusão é que Vishnu Dharma, ou a religião do serviço devocional
a suprema personalidade de Deus, destina-se às pessoas que são introspectivas. Por meio da utilização adequada da introspecção, chega-se ao estágio de pensar na suprema personalidade de Deus. Pensando-se na suprema personalidade de Deus, a pessoa se livra da contaminação da associação impura do mundo material e assim chega ao estado de paz. O mundo está numa situação conturbada por causa da escassez destes devotos pacíficos na sociedade humana. A menos que se seja um devoto, não se pode ser equânime para com todas as entidades vivas. Um devoto é igual para com os animais, os seres humanos e todas as entidades vivas, porque ele vê a todos como uma parte integrante do Senhor Supremo. O Ishopanishad diz claramente que aquele que atingiu o estágio de ver todos os seres vivos com igualdade não odeia nem favorece a ninguém. O devoto não se esforça em obter mais do que ele precisa. Desse modo, os devotos são akinchana. Em qualquer condição de vida, o devoto está satisfeito. Afirma-se que o devoto é pacífico, quer ele esteja no céu, quer no inferno. O devoto é indiferente a todos os outros assuntos, exceto sua ocupação em serviço devocional. Este modo de vida é o estágio mais elevado, do qual a pessoa pode se elevar ao mundo espiritual, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Os devotos da Suprema Personalidade de Deus são especialmente atraídos pela bondade, que é a mais elevada qualidade material, e o Brahmana qualificado é a representação simbólica dessa bondade. Por conseguinte, o devoto se apega ao estágio bramínico de vida. Ele não tem muito interesse em paixão ou ignorância, embora essas qualidades também emanem do Senhor Supremo, Vishnu. No Srimad Bhagavatam, os devotos são descritos como Nupuna Buddhayaha, o que significa que eles são a classe mais inteligente de homens. Não influenciado por apego ou aversão, o devoto vive muito pacificamente e não se agita pela influência da paixão ou ignorância. Pode-se questionar aqui por que o devoto deveria se apegar à qualidade da bondade no mundo material, se ele é transcendental às qualidades materiais. A resposta é que há diferentes tipos de pessoas vivendo nos modos da natureza material. Aquelas no modo da ignorância são chamadas Rakshasas, aquelas no modo da paixão são chamadas Asuras, e aquelas no modo da bondade são chamadas Suras, ou semideuses. Sob a direção do Senhor Supremo, essas três classes de homens são criadas pela natureza material, mas aqueles no modo da bondade têm uma oportunidade maior de se elevarem para o mundo espiritual, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Portanto, todos os sábios que se reuniram na margem do rio Sarasvati para tentar determinar quem é a deidade predominante suprema, se livraram de todas as dúvidas sobre a adoração a Vishnu. Daí em diante, todos se ocuparam em serviço devocional e assim alcançaram o resultado almejado e voltaram para o Supremo. Aqueles que estão realmente ávidos pela liberação do encarceramento material fariam bem em aceitar, de imediato, a conclusão dada por Sri Shukadeva Goswami. No começo do Srimad Bhagavatam, que é narrado por Shukadeva Goswami, enuncia-se que ouvir o Srimad Bhagavatam é extremamente conducente à liberação. O mesmo fato é agora confirmado por Sutta Goswami. Se alguém que esteja vagando sem destino nesse mundo material
se interessar em ouvir as palavras nectárias proferidas por Shukadeva Goswami, com certeza chegará à correta conclusão, que é, apenas por prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, pode-se acabar com a fadiga de transmigrar perpetuamente de um corpo a outro. Em outras palavras, a pessoa fixa no serviço devocional amoroso a Vishnu, com certeza logrará alívio dessa jornada da vida material. E o processo é muito simples. Deve-se ouvir as doces palavras proferidas por Shukadeva Goswami na forma do Srimad Bhagavatam. Uma outra conclusão é que nunca deveremos considerar os semideuses, mesmo o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, como se estivessem no mesmo nível do Sr. Vishnu. Se assim fizermos, então, de acordo com Padma Purana, seremos imediatamente classificados como ateus. Igualmente na literatura védica, conhecida como Harivamsha, afirma-se que apenas a Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, deve ser adorado e que apenas o Mahamantra Hare Krishna ou qualquer outro Vishnu Mantra deve sempre ser cantado. No segundo canto do Srimad Bhagavatam, o Sr. Brahma diz: tanto o Sr. Shiva como eu fomos incumbidos pela Suprema Personalidade de Deus de agir em diferentes atividades sob sua direção. No Chaitanya Charitamrita também está declarado que o único mestre é Krishna e que todos os outros, em todas as categorias de vida, são apenas servos de Krishna. O Senhor confirma no Bhagavad Gita que não há verdade superior a ele. Com o propósito de chamar atenção para o fato de que entre todas as formas Vishnu Tattvas, o Senhor Krishna é 100% a Suprema Personalidade de Deus, Shukadeva Goswami também narrou a história de um incidente que ocorreu quando o Senhor Krishna estava presente.